são 10 horas 10 minutos. Vamos falar aqui sobre retomada da economia em São Paulo. O governo anunciou um plano para essa retomada, de olho em 2021, de olho também em 2022. Na linha conosco, a partir de agora, está o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, que vai detalhar um pouco mais esse plano. Secretário, bom dia. Bom dia, como é que vai? É um prazer falar com você, Sheila, é um prazer falar com todos os ouvintes aí da Band News. Muito obrigada por nos atender. É um prazer. Como o senhor viu a recepção de investidores? A Secretaria já recebeu propostas de interessados em investir no estado de São Paulo. O que diz exatamente esse planejamento, esse plano? Olha, as respostas têm sido extremamente positivas. Nós já temos investidores de grande porte internacionais que já estão interessados nos projetos do plano. Por exemplo, uma parte importante do plano é exatamente trazer investimentos internacionais para construção de infraestrutura. Por exemplo, nós temos aí diversas rodovias de grande porte e uma ferrovia da maior importância, que é a chamada ferrovia Intercidades, que é de São Paulo a Campinas. Projeto grande, investimento previsto de 7 bilhões de reais para transportar aí cerca de 600 mil passageiros todo dia. Então é algo que vai facilitar a vida de milhares e milhares de pessoas que moram e trabalham no eixo São Paulo, Jundiaí e Campinas. E nós já temos manifestações de interesse de investidores da China, do Japão, da Itália, da Espanha e de outros países. Então, nós temos aí, portanto, um grande volume de investidores, tal qual quando foi feita a licitação da estrada Piracicaba-Panorama, o investimento previsto aí de cerca de 14 bilhões de reais, que dois grandes fundos de investimento internacionais venceram a licitação e se comprometeram a fazer esse investimento. Portanto, está indo muito bem, a recepção é a melhor possível, nós já começamos a fazer as reuniões, vamos agora começar uma série de reuniões virtuais com investidores do mundo todo e a partir do ano que vem, depois de todos, da grande maioria, estamos vacinados aí, imunizados contra o coronavírus, aí vamos iniciar um projeto de viagens internacionais para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia. Secretário, pelo que deu para entender, né, o plano foca muito nessas parcerias público-privadas, privatizações, né? O senhor falou aí, deu exemplo de rodovias, ferrovias, mas há uma grande preocupação aí com o que aconteceu na crise do coronavírus, que é o desemprego, né? É certo falar que o plano só foca nisso, né, na questão das parcerias público-privadas e como fazer para a retomada do emprego aqui, quais são os prazos, né, que o governo tem para que a gente possa diminuir um pouco, né, esse prejuízo, né, provocado pela pandemia? O prejuízo causado pela pandemia, que gerou o aumento do desemprego, foi exatamente a queda da atividade econômica. Isto é, caiu a atividade econômica, as empresas demitiram as pessoas. Então, para diminuir o desemprego, é básico, tem que se criar emprego. Tá? E para se criar emprego, tem que haver investimentos, tem que haver crescimento. Tá? E é importante notar também que essas obras de infraestrutura que eu me referi são grandes geradoras de emprego. Então, a obra de infraestrutura ou qualquer obra de construção civil é aquela que contrata mais rapidamente. Investimentos na indústria são muito importantes, certo? E também estarão vindo,
contratam também, mas a construção civil e particularmente a infraestrutura, ela contrata muito rapidamente. Então, exatamente, nós vamos diminuir o desemprego, criando emprego. E esses empregos serão criados pelas obras de infraestrutura, né? Por exemplo, está se fazendo, já se preparando a licitação do trem intercidade, na medida que seja concluído esse processo, já com as empresas, o consórcio vencedor já começa a contratar pessoas. Foi lançado agora, por exemplo, a linha 8 do metrô, que vai agora sim concluir com um consórcio vencedor europeu, que comprou do consórcio anterior, que tinha a concessão que teve problema, e essas retomadas todas vão começar imediatamente a contratar gente, diminuindo o desemprego. Além do crescimento econômico e de outras áreas, do comércio, da indústria, etc. Tudo isso emprega trabalhadores. Nós esperamos a criação nos próximos anos em São Paulo de cerca de 2 milhões de novos empregos. No ano de 2019, nós criamos 579 mil empregos em São Paulo. Nós acreditamos possível dobrar esse número anualmente e, portanto, aí nos próximos anos criar pelo menos 2 milhões de novos empregos em São Paulo. É muito importante isso, porque São Paulo interage com o Brasil todo. Então, na medida em que São Paulo cresce, gera emprego, compra de outros estados, vende para outros estados, a atividade econômica também cresce, então vai gerar, além disso, empregos em outros estados também. Uhum. Secretário, o senhor falou aí de algumas obras, né, de algumas possibilidades de investimentos, entre elas nos transportes, né, o senhor citou metrô, ligação rápida entre cidades e tal. O plano também traz destaque para ações no agronegócio. Que planos seriam esses? Olha, o agronegócio tem grande oportunidade de investimento. Primeiro, na tecnologia no campo. Isto hoje está cada vez mais intensa a tecnologia no campo. Isso é o uso de tecnologia no campo para análise de solo, para semeadura, para colheita, para previsão climática, etc. E tudo isso envolve grandes investimentos, grandes recursos fortes e tecnologia. E é muito importante também dizer que São Paulo é um dos maiores produtores do país, é responsável por mais de 20% do total da produção nacional agrícola, mas o forte realmente aqui, onde São Paulo de fato se destaca, é na agroindústria, que gera 83% dos empregos no setor. Então, é muito importante aí ressaltarmos que também haverá investimentos grandes na agroindústria. Seja, por exemplo, produção de celulose. Uma fábrica de celulose é uma agroindústria na medida que extrai a madeira e transforma em celulose e, eventualmente, em papel, tá? Ou papelão. Depois, nós temos todo o processamento alimentar, né? De refinamento, de processamento, e etc. Então, tudo isso envolve muita tecnologia, envolve muito aporte de capital e há um interesse muito grande, sim, de investidores de outros países aqui para investir no agronegócio de São Paulo, seja na tecnologia, diretamente no campo para a produção, seja na indústria, né? Na agroindústria. Então, tudo isso é muito importante também para crescer, gerar emprego e gerar renda.
Secretário, o governo prevê um rombo nas contas públicas para o ano que vem de 10 bilhões de reais, né? Para isso foi encaminhado à Assembleia Legislativa um projeto de ajuste fiscal que ficou numa novela danada, né? Para ser aprovado, tinham pontos muito polêmicos ali, tanto que a gente viu a união, por exemplo, de PT e PSL, né? Para tentar barrar essa votação. Depois de algumas concessões feitas pelo Executivo, o projeto foi aprovado. A pergunta que eu faço é, essas concessões que foram feitas diminuem a economia que seria feita com o ajuste fiscal, né? O governo pretende implementar outros tipos, né, de medidas para poder, de fato, chegar a esse valor, a esse montante, 10 bilhões de rombo para o ano que vem. Qual é o plano? Sim, Ivan, nós temos todos esses ajustes que foram negociados com a Assembleia Legislativa, principalmente na questão de fechamento de companhias estatais, que acabaram demandando, até tendo processo de negociação, se acordou que seriam preservadas algumas. Então, a economia prevista de gastos, que era de 8,8 bilhões previsto, no final foi cerca de 7 bilhões. Isso já resolve 70% do déficit previsto. Além disso, nós temos projetos aí que é parte de toda essa reforma administrativa de diminuição de benefícios fiscais durante 2 anos. O que aí não é um corte de despesa, mas é um aumento de receita. Isto é, durante 2 anos, no máximo, muitas empresas que tiveram benefícios fiscais concedidos até 2018, passam a ter esses benefícios diminuídos em cerca de 20%. E com isso, então, há um aumento de receita, o que cobre a diferença, e ainda haverá a geração de recursos suplementares, contudo, com as duas coisas juntas, corte de despesa, aumento de receita, para investimento em saúde, em educação, em segurança, etc., no Estado. Resumo, a reforma administrativa é, de fato, muito rigorosa, mas absolutamente necessária para que o Estado possa cumprir suas obrigações, não só em impulsionar o crescimento da geração de emprego em São Paulo, mas também para atender aquela população mais vulnerável. Ainda sobre esse assunto, secretário, não era essa a questão da redução dos benefícios fiscais que estava impondo uma dificuldade de diálogo com a Alesp, porque tinha muitos deputados falando ali que isso poderia gerar ou abrir espaço para um aumento de impostos, né? Você reduz o benefício e aí acabaria podendo abrir essa margem para o aumento de imposto, né? O próprio agro resistiu muito e reagiu a isso, o setor do agronegócio, né? Queria perguntar para o senhor exatamente isso. Existe essa possibilidade de aumento de imposto para o ano que vem? Não. A ideia é meramente uma redução de benefícios concedidos. Existe um compromisso assumido publicamente pelo governador de que não vai haver aumento de imposto, e isso é uma decisão definitiva. Entendemos que fiquem com medo, que possa abrir a porta mas não vai haver simplesmente nenhum aumento de imposto, há meramente uma redução de benefícios para companhias que receberam isso até 2018. Então esse é o ponto fundamental. De fato, é controverso, quer dizer, é normal, tá? Que as pessoas tenham interesse sempre de fazer, entre aspas, bondade, né? Dar os maiores benefícios fiscais possíveis para as empresas, gastar o máximo possível para contratar pessoas. Só que isso gera problemas, isso gera déficit, e isto gera, em última análise, um prejuízo à economia do Estado. Isso gera um prejuízo para a geração de emprego, geração de renda, e, em resumo, é um prejuízo para a população. Então, nós temos que enfrentar. É normal que muitos que representem determinados setores específicos reclamem, etc.,
Mas não há, resumo, Ivan, na sua pergunta, não há a menor possibilidade de simplesmente se aproveitar isso para fazer aumento de imposto. Aumento de imposto teria que ser outra decisão, outro projeto, e que o governador já se comprometeu a não mandar. Secretário Estadual da Fazenda aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima. Foi um prazer enorme. Obrigado, Célio, obrigado, Ivan, obrigado a todos os ouvintes da Band News. Obrigado, bom dia. E boa sorte a todos nessa pandemia. Vamos em frente.